satisfação que eu estou aqui representando um grupo, né, que atua muito em Guarapuava já há muitos anos. E eu fico muito satisfeito, muito feliz de ver bastante gente interessada em Guarapuava sobre esse tema. É um tema que, de certa forma, invadiu a internet, invadiu os sistemas de televisão também, TV fechada, aberta e tal. Esse tema está tomando conta. E por mais que ele seja um tema importante, relevante, ele também é muito preocupante. Então, essa palestra ela foi organizada como o princípio, né, de um ciclo que nós bolamos para Guarapuava, para nós conseguirmos entender esse fenômeno, o que acontece em relação ao fenômeno UFO na atualidade e o nosso papel enquanto grupo atuante. Eu também tenho mais de 30 anos nessa área, investigando, já viajei pela América do Sul, aí, Brasil, um monte de campos, conhecendo, divulgando, experimentando. Então, Guarapuava, por ser o local que eu moro, que eu resido, onde minha família reside, eu acho que despertou para essa nova realidade, né, que invadiu todos os lares. E nós decidimos marcar esse evento, essa reunião, justamente para começar a tirar as dúvidas. Começar a esclarecer e tirar dúvidas sobre isso. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Emanuel Sanches, sou engenheiro agrônomo, sou professor nas universidades, no colégio agrícola, e também tenho uma empresa que trabalha com produtos naturais, produção de cogumelos e por aí vai. Damos cursos. Fique à vontade. O que eu gostaria de enfatizar para vocês é que nós estamos aqui num ambiente de amigos. Então, quando vocês quiserem se manifestar, se manifestem. Aqui é um local para diálogo, não é um local para se impor nenhum fundamento que deve ser engolido por qualquer um de vocês. Nós estamos aqui para compartilhar experiências. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências, algumas vivências e alguma informação que eu tenho nessa área, para que no final a gente consiga abrir para perguntas e respostas, consiga tirar o máximo de dúvidas possíveis em relação a esse tema e dar essa abertura, então, aos próximos eventos que serão a partir de fevereiro. Então, ali já está claro, vocês já leram, né? Já tem os outros temas que nós vamos trabalhar a partir de fevereiro, justamente para entender tudo que vai ser visto hoje. Aqui hoje nós vamos ver um resumão. Sabe aquele resumão que você passa primeiro, assim? Ó, esse curso vai ter isso, 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 aquilo. Aí depois a gente aprofunda ele em partes, para aqueles que realmente estão interessados em aprofundar. Bom? Então, vamos começar com as imagens. Se funcionar aqui, está parado no telefone. Então, o tema escolhido para hoje é experiências ufológicas, realidade e ficção. Eu estou aqui como facilitador da missão Rama no Brasil e estou aqui também como coordenador da rede Rama na regional aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que seria essa missão Rama? Nós vamos entender mais para frente. Mas, resumindo rápido já, são grupos de pessoas que se reúnem e esses grupos têm características próprias, cada grupo um é diferente do outro, mas adotam algumas metodologias passadas através de contato com essas terrestres há mais de 40 anos para facilitar essa ligação, essa conexão com esses seres. A missão Rama se estruturou assim, há muito tempo atrás, e hoje ela está presente em praticamente todos os países do mundo, são milhares de pessoas. Mas todos nós trabalhamos em rede, todos ligados, conhecemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na América do Sul inteira, através da conexão com esses grupos, mas não é uma coisa que nos interessa muito cair na mídia, né? Eu acho que todos os pesquisadores, trabalhadores de várias áreas que já caíram no erro de entrar nas mídias de massa, Rede Globo da vida, Bandeirantes e tal, e fazer aqueles programas, a gente viu que não dá resultado nenhum. Só sensacionalismo. O que de fato é necessário é que existam pessoas realmente comprometidas e que queiram
ver resultados, não só na sua vida, como no seu entorno, com as pessoas que ele convive. O quanto de bem ou de melhor vai se tornar a tua vida a partir de então. O contato extraterrestre, gente, aqui é uma homenagem ao Ademar Agente de Mello, companheiro, amigo meu já falecido, e que atuou nessa área por muito tempo no Brasil. Sempre ele afirmou, e eu considero isso uma verdade, que o contato com seres de outros mundos, como o nosso mesmo, já é difícil, né? Já imaginou de fora. A gente se relacionar é um treco complicadíssimo. Relacionar-se com alguém que não evoluiu, não cresceu, não se desenvolveu conosco é muito mais complexo ainda. Não é um bate-papo, uma conversa, é algo muito diferente. Então, por isso que diz, né, que esse contato está muito longe de ser algo muito simples. Então, nós dizemos que a presença extraterrestre, a presença desses seres na nossa atualidade, ela pode ser interpretada dependendo do nível de consciência de cada indivíduo. Cada um de nós, dependendo do nível de compreensão que tenha, vai compreender numa dimensão diferente. Cada um vai escolher o tipo de entendimento, o tipo de maneira de interpretar o fenômeno. Isso é muito comum. Você conversa com 100 pessoas, você vai ter 100 maneiras de interpretar o fenômeno. Complicado, né? Complicado. Isso aqui é que nem falar de questões ambientais. Dar uma aula relativa ao meio ambiente, aquecimento global. Pelo amor de Deus, é uma loucura. Porque cada um vem com uma teoria diferente. Então, lidar com esse terrestre é muito mais complexo. Nós, e aqui eu me coloco como pessoa, e os grupos que eu participei na minha vida toda, decidimos seguir um caminho fixo, né? Um caminho em que o fenômeno UFO, ele para nós se abria como algo que nós mergulhamos de cabeça, através de uma busca, de uma experimentação, buscando ver resultados, buscando não ter medo, ou seja, não estar preocupado com as consequências. É assim que nós conseguimos vencer um monte de barreiras e ter as experiências que nós tivemos. Mas antes de aprofundar nisso, ó pessoal, eu estou usando esse negócio aqui porque a gente viu que lá no fundo, com a minha voz, que já está no final de ano, acabou os exames hoje, ontem foi um monte de exame final, eu já estava sem voz o ano inteiro, falando o dia inteiro, sabe? A gente fica sem voz. Então a minha voz não estava sendo ouvida lá no fundo. Então por isso que eu estou usando esse negócio aqui. Então, tá? Se alguém quiser entender o porquê, né? Só isso. O que é ufologia? Então, ufologia, para que vocês entendam, está ali a definição clássica. É uma maneira, um termo utilizado simplesmente para definir essa pesquisa e essa coleta de dados relativas à presença de UFOs no mundo. E tem várias hipóteses que foram levantadas em anos e anos de congressos, eventos e estudos, mas hoje nós estamos resumidamente com 3 hipóteses muito difundidas nesse meio. E as 3 hipóteses estão ali, ó. Todo mundo quer saber sobre avistamentos de discos voadores, N pesquisadores trabalhando na área só de avistamentos. A presença desses seres na Terra, desde quando, como, alienígenas do passado, Eric von Däniken, que é aquele povo dele lá, só trabalhando nessa área. E o suposto controle que esses ETs têm com a nossa sociedade. Tem gente que adora esse negócio de conspiração, não tem? Tem aqueles troços do ET ruim lá, associado ao presidente, aí pega a criancinha para fazer não sei o quê, sabe? Esse troço assim. Dá medo até de começar a mexer nesse troço, então é complicado de longe, já imaginou de perto? Eu nem chego perto, para ser sincero, essa área realmente não me interessa. Quem gosta, mergulha de cabeça, mas talvez não goste de ver o que tem lá pela frente. Mas são as 3 hipóteses mais difundidas dentro do estudo ufológico. Não vai ter muito texto, só alguns no comecinho aqui para vocês enquadrarem aí na mente de vocês uma ideia. As correntes ufológicas principais
que já existiram e ainda existem, por mais que tenha pesquisadores que coloquem lá 30 tipos diferentes. Sabe aqueles que gostam de complicar? Tem aqueles caras que são objetivos, não? Chega lá, coisa assim, assado, você põe um parafuso ali e pá, fixou na parede. E tem aquele que não. Aquele que gosta de fazer um troço diferente. Ah, não, põe um prego aqui, aqui põe um parafuso sem cabeça, ali você põe um troço não sei de que jeito, mais torto colado e tal. Então cada um tem seu jeitinho. E nessa do jeitinho, nós chegamos à conclusão, resumindo toda essa parafernália, em 3 tipos básicos. A ufologia científica, que é aquela tradicional que a gente vê na revista UFO, lá do Gevaer, que ele busca ao máximo cativar essas pessoas, que trabalham numa pesquisa bem científica mesmo, por mais que não tenha muita ciência envolvida, usa-se ferramentas da ciência para investigar o fenômeno. Um UFO que apareceu em algum lugar, uma pessoa que teve uma experiência e vai ser ajudada por médicos e tal. Uma pesquisa bem científica. Esse negócio faz barulho quando anda. Interessante. Aqui, né? É um troço aqui. Estou brincando. Acho que esses aparelhos. Esse aqui, não? Deixa aqui atrás. Temos também a ufologia mística, gente. Nossa senhora, isso aqui nos anos 80, meu Deus, esse troço explodiu. O Brasil foi tomado de ponta a ponta pela ufologia mística. Eu sei, eu conheci de perto, estava em congresso. O pessoal da área mística, ele começou a unir conhecimentos ligados à ufologia com outra relação dos UFOs. Começaram a ver mais o que aquilo simbolizava a nível de evolução do indivíduo, o que isso tinha a ver com a minha relação de autoconhecimento, do meu espírito, do meu ser com essa realidade. E aí você sabe que isso é uma área fantástica, ótimo, temos que trilhar esse caminho, mas não podemos deslizar numa maionese excessiva. Né? Tem grupos daí que começaram a entrar nesse negócio e aí a Hellmann's foi pouco, tá? Para sustentar todos os empreendimentos e, gente, você não imagina. Eu conheci Saint-Germain pessoalmente, Mestre Coutume, conheci, sabe, Astacheran, em congresso, se ia dar uma palestra, ter um trabalho certinho, mas o Astacheran não bater um papo. Né? Um dia veio o Mestre Coutume. Terminei a palestra no evento em Curitiba, ali na Ordem Rosa Cruz. Aí, um rapazinho saiu, ele me segurou assim, né? Sabe, eu tenho uma informação para você, talvez você possa me ajudar, eu não sei o que eu faço com isso, mas eu tive uma experiência com o pessoal do grupo lá, assim, assado e tal, e eles falaram que eu sou o Mestre Coutume, e eu não sei o que eu faço com essa informação e tal. Aí, gente, imaginou como estava a cabeça, coitado? E o que você vai dizer? Você não é, eu não vou dizer isso. Eu não sou louco falar isso. Né? Ou mais louco ainda você falar, você bebê. Aí o troço virava de toda a cabeça. Né? Mas. Não é você, sou eu. Não, ele dizia, pô, tá disputando, né? Tá disputando o cargo aqui da fraternidade. Então, o troço pode ter maionese sobrando por aí, então cuidado, tá? É um perigo trilhar esse caminho sem bastante discernimento. É um caminho do discernimento é fundamental. E temos o terceiro tipo, que foi muito difundido nos anos 80 como ufologia avançada. Hoje ela é vista como ufologia avançada ou ufologia integral, que ela envolve tudo isso aí. Tudo que você viu aqui está dentro da avançada, só que com uma grande peneira. Então, o pessoal dessa área aqui consegue trabalhar com esses temas aqui de cima, passando com uma peneirona, joia, e ao mesmo tempo trata a ufologia como fenômeno UFO. Não é mais disco voador. Enquanto o primeiro está louco para pegar um parafuso da nave, para levar, para mostrar para todo mundo que tem um parafuso, né? Esse aqui está doidaço para virar um mestre, um guru, né? Um monte de gente me seguindo e tal. Esses caras aqui já tem uma visão um pouco mais terra. Consegue trazer mais o negócio como um aspecto de evolução mesmo. Como que a gente pode usar isso para o nosso crescimento enquanto ser, enquanto indivíduo. Parece chato, mas eu vou ter que dar uma passada rápida, tá? São só acho que uns 7, 8 slides. Rápido, fazer uma retrospectiva para a gente se localizar, tá? Para nós todos nos localizarmos e entendermos o que estamos falando. Rápida contextualização.
Então vamos começar lá em 1944, senão nós vamos começar lá nos astronautas do passado, que demora, né? Dias aqui. Vamos começar aqui em 44, rapidinho. Todo mundo já ouviu falar, quem já leu qualquer coisa de vida de voador, viu lá que estava escrito Foo Fighters. O Jean, o Gui, lá adora esse negócio. O que é Foo Fighters? Então, na época da Segunda Guerra, os aviõezinhos dos aliados viam aquelas bolas de luzes que vinham, passavam do lado dos aviões e tal, filmavam, fotografavam, isso é uma foto. Fotografavam esse negócio e diziam, meu Deus do céu, o que será que os alemães têm? Que arma secreta que os alemães têm? E isso intimidou o pessoal da aeronáutica na época. Que tipo de segredo que os alemães têm que nós não temos? Olha o jeito dos equipamentos deles. E, né, os aliados pensavam isso. E os alemães, no outro aviãozinho lá, vai caindo, né, que parece assim, de papel, vendo aquele troço também, falando, meu Deus, os aliados, o que os aliados têm? E um comendo o outro, sabe? E esse troço durou um tempão, tentando se explicar o que eram os Foo Fighters. Aí começou uma investigação séria a nível de exércitos, não só Estados Unidos, estava a Europa toda, a Alemanha, envolvendo uma investigação, o que seriam essas bolas de luzes, essas criaturas que passam pelos aviões, até tem desenho do Pica-Pau, tem vários desenhos assim, que aparecem lá, uns quilombolinhos voando, derrubando os aviões, arrancando os pedaços do avião. Já era derivado desses Foo Fighters aí. Acho que esse track não está funcionando. Até aqui, ó, um pouquinho para frente, 1947, nós tivemos o clássico voo de Kenneth Arnold. Então, um empresário, tinha o aviãozinho dele, de vez em quando estava cansado do escritório, saía dar umas voadas e tal, aquela coisa, já acostumado com aquela, né, rotina que tem muito dinheiro, é difícil. É difícil ter dinheiro, você não sabe fazer às vezes, né? Meu Deus do céu, já fiz tudo, o que eu faço agora? Acho que eu vou andar um pouco mais de avião. Aí ele pegou o avião dele e foi voar, né, em volta dos montes, lá, Raimeiro. E nisso ele viu aqueles troços ali, ó. Tá vendo esse desenho? Esse é o desenho original mesmo, que ele mostrou, das coisas que ele viu. Eram 9 desses aparelhos que passaram próximos à aeronave dele, e ele explicou bem assim para os jornalistas. Pareciam quando você joga pires num lago. Você pega um daqueles pires de plástico, igual você joga para cachorro, e joga na água, ele não vai quicando na água assim, né? Quando joga pedra na água. Então, é igual pires na água, desse jeito que eles voam. E aí os repórteres, para dar uma ajustada na época, eles colocaram o termo discos voadores. Então, nessa reportagem da entrevista dele, que saiu a primeira vez o tal nome disco voador, por causa dos discos que se joga na água e aquilo vai quicando, que era assim que os negócios voavam, ele não entendia porque o troço voava daquele jeito. E aí começou-se, convencionalizou-se, é isso mesmo, a falar que eram discos voadores. E aí todo mundo começou a falar, e todo mundo fala até hoje, né? Disco voador, mas por quê? Não é disco. Mas tá aí, disco. Daí que surgiu o termo. Acho que vou ter que mudar qual o nome dele agora. No mesmo ano, aconteceu um clássico que vocês já estão cansados de ver. Acho que não tem quem não esteja cansado. Até o pessoal que faz novela da Globo já viu. É um troço assim que já viu, tudo já viu. Caso Roswell. O famoso caso Roswell, ele aconteceu em 47, um fazendeiro lá, né, que estava andando pela fazenda, ele é acostumado naquela região que tem muito balão meteorológico. Então, acostumado a recolher pedaços de balão meteorológico na fazenda dele. E num desses dias que ele estava andando pela fazenda, ele viu uns pedaços, uns troços diferentes. Era um metal diferente mesmo, não era uma coisa muito mole. E ele catou uns pedaços daquilo e levou para casa. E aí, lá na casa dele, ele viu que aquele negócio não rasgava, ele cortava um pedaço daquilo, aquilo grudava de novo. E começou a ficar complicado com aquele treco. Que é isso? Isso não é balão meteorológico. E aí acabou caindo na boca do povo, fizeram uma entrevista, jogaram uma reportagem dizendo que um UFO se acidentou em Roswell. E a aeronáutica, né, no caso lá, a Força Aérea Norte-Americana, já tinha levado todos os destroços e tal, e aí gerou toda uma lenda que nós temos até hoje, né? Bem conhecida. Um tempinho depois, um ano depois, tivemos o caso de Astra, que foi também muito parecido com esse. A navezinha foi encontrada, caída, com 16 alienígenas lá dentro,
que aparentemente morreram intoxicados por reagentes químicos que tinham dentro da nave, porque foram encontrados junto com os corpos várias substâncias que caíram no chão e se misturaram, gerando um gás venenoso. Então, daí que surgiu essa história desse incidente. Mas eu fico imaginando, às vezes, né? Como esses troços caem? Você voa tão joia, né? Vai, entra na terra, né? Desce no mar, afunda, sobe, vai lá para o espaço e não arrebenta. Se a gente for para o espaço, explode, né? Quer dizer, a pressão, não existe pressão. É um troço assim meio lógico. Como esse negócio vai cair? Como que um aviãozinho nosso vai jogar uma bombinha nossa e vai derrubar um troção desse? Então, mais para frente, a gente foi entendendo que, na realidade, não fomos nós que derrubamos. Então, nessa mesma época, nós tínhamos nos Estados Unidos o presidente, o nosso grande colega, Truman, e na época no Brasil tínhamos Getúlio Vargas. Então, Truman foi muito conhecido na época por trabalhar com esses incidentes, Roosevelt, Aspen e mais outros acidentes que aconteceram naquela região, naquela época, e ao mesmo tempo foi o cara que criou projetos ligados ao governo para ocultar o fenômeno. Então, acho que todo mundo já ouviu falar aqui do projeto Livro Azul, né? É bem conhecido, que era um projeto, assim como tinham outros projetos que foram criados na época por ele, para buscar ocultar e disfarçar, porque ele viu que o negócio era sério. Eles pegaram aqueles destroços, levaram, começaram a investigar nas bases aéreas deles, e a partir disso ele viu que o negócio era muito mais sério do que pegar parafuso. Sabe? Tática dos Estados Unidos. Vamos fazer o quê? Criar uma comissão. Criar uma comissão, essa comissão vai cuidar dos segredos. Então essa comissão decidiu fazer preservação desses segredos e desinformar o povo. Qualquer louco que aparecer falando que viu uma nave lá fora, vocês digam que era uma gaivota voando, um balão meteorológico, um gás do pântano explodindo, qualquer porcaria, não interessa. Mas digam que isso é alucinação. E esses caras vieram para o Brasil na época, vieram aqui nas universidades, deram palestras. O próprio presidente Truman esteve no Brasil naquela época e foi um dos trampolins para que a ufologia fosse vista dessa maneira tão hilária, que até hoje ela, no meio científico, ela repercute um pouco disso. Fala de disco voador e tal, o pessoal daquele risinho. Né? Aquele risinho, assim, escandaloso. Então, deriva já dessa época, desse serviço de desinformação que atua até hoje, tá? Esse troço não acabou. Isso ainda existe. Então, ali está o nosso projeto Livro Azul, e também, na mesma época, foi criado o grande MJ-12, que era uma comissão específica para trabalhar com esses fenômenos e concentrar toda essa informação com eles. Se queria saber qualquer coisa de estudador, era falar com esse grupo de pessoas. E é um esquema bastante pesado. Alguém conhece esse cara aqui? Ou já viu essa cena? Isso é uma cena de um filme chamado Contatos Imediatos, do terceiro grau, do Steven Spielberg. Quem aqui que já viu? 1, 2, 3, 4, 5. Gente, é um filmão. É velho, nem eu, mas é um filme bom. Tá? Um filme bem feito. Foi criado com todo um conhecimento científico, uma experimentação. Não foi um filminho feito assim de norte-americano batendo em nave, derrubando essa coisa bem babaca, que não tem nada a ver com a realidade. Foi um filme mais pensado, mais elaborado, dentro da casuística da época. Então ele é um filme histórico, muito bom, eu recomendo que vejam, tá? Muito bom. E esse carinha aí, ó, é um astrofísico muito famoso chamado Heineken, Joseph Heineken. Ele trabalhava para esse grupo do Livro Azul. E ele, tanto que foi conhecido na época, todo mundo chamava dele, né, o Doutor Metano. Sabe o que é super-herói? Doutor Metano. Então, por que Doutor Metano? Porque tudo que essa criatura falava era gás de pântano. Você viu uma nave, baixou no teu quintal, você foi lá, fez 30 investigadores, foi lá, investigou, publicou teu material, caía na mão desse grupo, esse aqui já dizia assim, isso é gás do pântano lá, ali evaporou um troço lá, explodiu, fez uma bola e eu consegui. Então ele ficou conhecido assim, era da raiva do infeliz. Só que essa criatura aqui, de tanto ver e mexer com o negócio, tomou gosto.
E ele começou a ver que o negócio era muito mais real do que falava. E ele viu que os gases de pântano dele ali não era gás de pântano. E ele começou a se repreender: meu Deus, eu estou mentindo aqui com esse povo, eu estou vendo que o troço é outra coisa, eu não vou continuar assim. E ele virou, né? Ele decidiu sair do armário, né? Ele decidiu sair, se revelou para o mundo e começou a tocar pesquisas sérias na área ufológica. Foi tudo que é congresso de ufologia, ele ia lá, palestrava e tal, e foi consultor do filme do Steven Spielberg e outros filmes, até do ET ele foi consultor. Então é um cara que começou a atuar e ajudou muito na visão real da ufologia que nós temos, né, os grupos que estudam a sério começaram a ter.